Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao Mercedes classe B180, ano modelo 2010 na versão Comfort, que vocês já conhecem aqui no canal na sua série de vídeos aí de dicas, impressões e manutenções. E qual é o tema do vídeo de hoje? Bom, hoje nós falaremos sobre os sistemas de iluminação e sinalização do classe B, por mais uma vez, no entanto, com uma pauta um pouquinho diferente. E qual é esta pauta? Abordar a função de cada lâmpada externa do veículo e também tirar algumas dúvidas que são muito corriqueiras, não só no uso dos faróis e lanternas do classe B ali para ligar uma função ou outra, como também algumas outras especificações acerca desses sistemas. Muitas dessas dicas são inclusive válidas para outros modelos Mercedes-Benz, não só dessa fase, como alguns modelos mais antigos, então vem comigo. Nosso vídeo será dividido da seguinte forma. Falarei primeiro da parte de iluminação dianteira até chegar na traseira e depois de finalizar a traseira nós falaremos um pouquinho sobre os comandos internos, beleza pura? Bom galera, estando de frente para o carro nós estamos aqui com o conjunto óptico dianteiro, né? Ainda que apenas um lado, né? Um lado lá e outro aqui. Esse aqui é o lado do motorista. Então a frente aqui ela é composta, na verdade, por 5 lâmpadas, sendo a lâmpada de seta, que é uma lâmpada, né, a indicadora de direção, né, de 21 watts, uma lâmpada comum. Aqui nós temos o farol baixo, né, com essa parábola, né, o famoso farol que o pessoal costuma dizer que é o farol de dupla parábola, né. Então você tem uma lâmpada H7, né, de 55 watts originalmente, que é responsável pela iluminação do farol baixo, uma outra H7, que seria aí o farol alto, e também uma pequena lâmpada ali, T10, que faz as luzes de posição. Então quando você liga o primeiro estágio ali das luzes, você vai acender a luz de posição, que é essa T10. No segundo estágio você terá a H7 do farol baixo, né? E se você acionar o farol alto, é essa H7 que acende. E pisca-alerta e seta sempre essa lâmpada de 21 watts, que ela é aí laranjinha. Não tem muito segredo, né? É uma coisa que pode parecer óbvia, mas vocês vão entender o porquê que eu estou explicando. E abaixo aqui nós temos os faróis de neblina, né? A gente os enxerga como milha, mas não são, né? Nós o enxergamos como faróis auxiliares, mas também não são. Mas sim faróis aí que devem ser utilizados em uma condição de direção ali com neblina. Seguindo para o fundo do carro, agora nós temos os retrovisores. Os retrovisores têm aí, além, né, de toda a função que nós já conhecemos, tem integrado aqui um repetidor de seta, ou seja, toda vez que as setas ou o pisca-alerta são acionados, né, o respectivo lado, ou no caso os dois lados numa condição de pisca-alerta aceso, né, você vai ter um conjunto de LEDs aqui que se acende conforme você aciona as lâmpadas indicadoras de direção. Então aqui, por mais incrível que isso possa parecer, ao contrário do que a gente já falou lá da frente, aqui nós não temos lâmpadas, aqui há um barramento de LED. Então quando isso aqui para de funcionar e não se trata de mau contato, algum problema efetivamente elétrico, geralmente você precisa trocar o conjunto inteiro. Existe para reposição, inclusive não é tão caro, mas você precisa trocar o conjunto inteiro. Isso envolve a desmontagem, inclusive aqui das lentes, né, dos retrovisores, para se ter acesso a essa lente, porque ela é encaixada na carcaça do retrovisor por dentro. Então nós temos aqui na parte da frente os faróis, como eu falei naquela configuração que eu indiquei, né? E nós temos aqui como repetidores de seta nos retrovisores. Ao contrário, por exemplo, de carros e principalmente das Mercedes mais antigas, que geralmente tinham o repetidor de seta aqui no paralama, nessa região aqui do paralama. Agora o classe B já trabalha aí com os repetidores, né, de seta no retrovisor. Estando agora na traseira do veículo, né, na traseira do B. Aqui existem algumas coisas interessantes que a gente precisa frisar aí, para que as pessoas tirem aí as suas devidas dúvidas, tá legal? Essa lanterna, eu tenho vídeos inclusive mostrando a troca de lâmpadas, né, desta parte da lanterna. Ela é dividida em duas partes, tanto desse lado como do lado ali do passageiro, tá? Então aqui vocês podem ver que nós temos 6 lacunas, tá legal? Só que nem todas elas têm uma iluminação direta. Então vamos lá. Qual que é o primeiro ponto aqui? Bem, aqui nós temos a luz de freio, seta e luz de posição. Do outro lado, essa parte aqui é vaga, né? Ela é só refletiva. Aqui é a luz de ré e aqui nós temos a neblina traseira. Então vamos falar um pouquinho de cada uma. A luz de freio, né, tem apenas uma função, que é o freio. A seta do mesmo modo. Aqui nós temos a luz de posição. Então quando você acende a luz de posição ou farol baixo, ela vai se acender, tá? E aí tem um outro detalhe. Se você desmontar a placa de circuito, vou até colocar uma imagem aí, né, do vídeo lá da troca de lâmpada. Quando você tira a placa de circuito dessa lanterna, você vai verificar que nesse conjunto aqui, principalmente, existe aí mais de uma lâmpada com mais de um filamento. Só que cada seção ali
da lanterna, né, tem apenas uma função de iluminação. E aí as pessoas às vezes olham aquilo e querem colocar uma lâmpada de um polo só, ou às vezes as pessoas pretendem ali fazer tentar, né, conjugar a luz de freio com a lanterna aqui porque vê que é a lâmpada de 2 polos ou alguma coisa nesse sentido, né, e acabam se deparando com alguns problemas, algumas dificuldades, o carro não funcionar corretamente os sistemas, tá? E aí você pode até se perguntar, pô, se só tem uma função, por que as lâmpadas são de filamento duplo? Porque na verdade essas placas de lanterna geralmente são intercambiáveis com outras Mercedes, e isso naturalmente barateia a produção, né? Porque você usa uma placa para mais de um carro e, por exemplo, na B você não usa os 2 filamentos da lâmpada. Então, é uma característica aí de projeto. Aqui nós temos a luz de neblina traseira, né? Nessa seção aqui da lanterna, onde eu aponto para vocês. E o que é importante a gente frisar aqui, né? Essa luz de neblina traseira, ela é utilizada apenas quando você está andando numa névoa, numa neblina um pouco acentuada, onde a visibilidade de quem vem atrás de você está comprometida. Então, quando você acende isso aqui, você tem uma intensidade de 21 watts, muito próxima de uma luz de freio, a todo tempo, né? Justamente para indicar ali a sua posição do veículo, porque muitas vezes não dá para se enxergar a luz, né, de posição convencional. Essa luz de neblina, isso vale não só para dono de Mercedes, mas para qualquer carro. Existem alguns carros, eu não vou nem citar o modelo, que os proprietários têm essa mania, né, de ficar andando com a bendita luz de neblina quando não há neblina, né, e inclusive prejudicando a visibilidade, porque da mesma forma que ela facilita a visibilidade na neblina, fora da neblina ela é um incômodo para quem vai atrás de você. Então, a luz de neblina traseira você só usa quando há neblina. E nesse carro, como na maioria das Mercedes, se acende um lado só, tá? Que é o lado esquerdo do carro, é só do lado do motorista que isso acende. Então, se você viu um soquete vazio do outro lado lá da lanterna, não coloque uma lâmpada lá, tá bom? É só desse lado, até porque eu vou falar para vocês lá dentro sobre a questão do consumo de corrente ali das lâmpadas e também como esse sistema funciona como um todo, tá? Então, lá na frente vocês viram como é, aqui na traseira não é muito diferente, só tem esses detalhes da placa de circuito que eu queria frisar. Agora nós vamos lá para dentro do carro para mostrar algumas outras coisinhas para finalizar esse nosso bate-papo de hoje. Bom, pessoal, agora estando dentro do Classe B, nós vamos falar um pouquinho justamente sobre o controle dessas lâmpadas todas que eu apresentei a vocês até o presente momento. Tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui a coluna de direção, aqui a regulagem da coluna de direção, onde vocês estão vendo aqui a minha mão, aqui o comando do vidro elétrico, que também tem vídeo no canal, e aqui nós estamos com o comando das luzes. E aqui eu gostaria de frisar a vocês a função de cada coisa, porque tem colegas aí que às vezes ainda não sabem como isso aí funciona, tá legal? Vamos lá. Para início de conversa, né? Aqui é o comutador das luzes, né? Do Classe B. Várias Mercedes usam a mesma peça e o conceito vale para diversos modelos. Primeiro ponto, quando você está com o farol desligado e o sensor crepuscular detecta noite, esta parte aqui ela fica iluminada, né? Na cor laranja, ali, âmbar mais ou menos, para que quando você esteja no carro no escuro, você saiba onde está este comando, tá? Então vamos falar um pouquinho primeiro, tá, do lado esquerdo do comando e depois do lado direito do comando, tá joia? Vamos lá, vocês podem ver que aqui existe um pezinho, tá, com duas setinhas, uma para a direita e outra para a esquerda. E como é que funciona isso, Jordan? Vamos lá. Bom, essas luzes aqui, na verdade, não é uma coisa muito comum no Brasil, não é muito utilizada, muito usual no Brasil, que são luzes de posição para quando o veículo está estacionado. E eu vou tentar inserir o carro num contexto para que vocês possam entender a funcionalidade delas. Em suma, como é que funciona? Quando você está com a chave desligada, portanto, ó, a chave está aqui comigo, né, ou se ela estivesse ali no comutador, e eu fizer isso aqui, apenas as luzes de posição, portanto, só a T10 lá da frente no farol e a lâmpada da luz de posição da traseira do lado direito vão se acender, mas não o lado esquerdo. E se eu fizer isso daqui, vai para o lado esquerdo. Para que funciona isso? Isso só funciona com o carro desligado. Por quê? Imagine que você chegue num local, né, e estacione esse carro numa rua onde, por exemplo, a lateral do carro, né, a largura dele, ultrapasse um outro veículo que esteja estacionado ou alguma coisa nesse sentido. Você deixa essa luz acesa como uma forma de sinalização para quem vem na via da posição do veículo.
coisa de alemão, uma coisa que você jamais iria ver no Brasil, muitas vezes, muito menos regulamentada. Tá? Então, é uma indicação da posição lateral do veículo quando ele está estacionado. Então, você colocaria numa situação necessária sempre para o lado, né, do veículo que estivesse fora da vaga ou mais próxima do fluxo de veículos, tá bom? Várias Mercedes têm isso. Inclusive é muito comum, às vezes a pessoa compra, no B eu nunca vi, mas no Classe A era muito comum. A pessoa comprava o carro recentemente, não sabia para que servia, estava acostumado com outros veículos nacionais onde o zero da chave é aqui, né? Assim, o cara vinha, desligava, largava o carro e ele ficava lá consumindo energia sem nenhum tipo de necessidade. Então, quando você liga isso aqui, acende só um lado mesmo, não tem nada queimado ou nada defeituoso, ok? Aí nós temos aqui o zero, que é a indicação de todo o sistema inabilitado. Aqui nós temos o alto, que aciona o sensor crepuscular. Eu tenho um vídeo abordando este tema, então não tem muito segredo. Aqui nós temos as luzes de posição, né? Então vai acender a C10 lá na frente, todo o conjunto traseiro, né? Luzes de placa e as luzes de posição. Aqui nós temos o farol baixo, né? As luzes baixas, então vai acender os H7 do baixo lá. Se eu puxar a primeira vez, o primeiro estágio, eu estou com a chave desligada. Eu vou ligar a chave, ó. Vocês podem ver que acendeu uma luzinha ali. Essa aqui é a luz piloto, tá? Da luz de neblina. Então aqui eu estou acionando a luz de neblina com o primeiro estágio. Quando eu puxo a segunda vez, vocês podem ver que acende aqui. Então justamente é a luz de neblina traseira lá que eu indiquei a vocês. Deu uma neblina, né? A visibilidade ficou prejudicada, você está assim, né? Você vai fazer isso daqui, vai ligar a dianteira e aqui você vai ligar a traseira desde que as pessoas precisem te enxergar, porque a visibilidade está prejudicada, ok? Você pode deixar também, dependendo da forma que você roda, tá? Na posição alto a todo tempo, que não teria problema nenhum, tá bom? Não, você pode manter. Aí, outra coisa, o farol alto funciona da seguinte forma. O lampejo do farol alto, ou seja, aquela piscadinha, você puxa para trás. E se você estiver com o farol baixo aceso e fizer isso daqui, você aciona permanentemente o farol alto, onde você estiver andando num local com baixa luminosidade, tá ok? Então, funciona dessa forma. Aí ainda sobre esse comando, você pode estar olhando para mim e falar, pô Jordan, mas e essa parte regulável aqui que você está colocando a mão agora? Ela serve para quê? Bom, esse botão aqui, né, esse comando aqui é de regulagem dos faróis, tá? Como assim regulagem dos faróis, Jordan? A regulagem do farol não é aquilo que é em eletricista, em oficina, em auto center, não é disso que eu estou dizendo. É a regulagem do ângulo do facho do farol. O que significa isso aqui? Vocês podem ver que nós temos uma graduação 0, 1, 2 e 3. Nós temos 4 posições programadas. E mais uma vez eu vou inserir o carro num contexto para que vocês possam entender melhor o que eu quero dizer, ok? Você está viajando sozinho ou com uma pessoa, pouca bagagem, o carro está vazio, de noite. Você vai ver que com os faróis regulados, com tudo certinho ali, toda a parte de iluminação ok, a iluminação vai ter um facho de farol perfeito. Agora imagine que você, além de estar com uma pessoa, você está levando muita bagagem e está levando mais 3 pessoas com você, o carro está lotado. É natural que mesmo que o carro tenha uma suspensão com um bom trabalho e tal, que a traseira fique mais baixa porque você está colocando carga no veículo, certo? Então toda vez que você alterar essa graduação, que nem posição 1, posição 2 e posição 3, você vai estar alterando o foco do farol. Então o foco do farol que está, conforme você vai baixando o carro, o foco do farol vai subindo porque a frente está mais alta, né? Então você vai baixando o foco para manter o mesmo ângulo do farol, independentemente da carga colocada no veículo. Então, colocou um pouco de carga é 1, vamos supor que ainda ficou muito alto o farol, você traz para o 2, ele vai baixar mais, para o 3 ele vai ficar no menor ângulo possível. O funcionamento se dá por aquele sistema que tem as mangueirinhas que eu mostrei quando eu tirei o farol no vídeo do upgrade do Xenon, tá? Que eu já falei bastante sobre Xenon nos outros vídeos, não há nem necessidade de tocar nesse assunto agora. Outras situações ainda sobre esse sistema que as pessoas perguntam bastante. Jordan, eu corro o risco, por exemplo, de largar o farol desse carro aceso em algum lugar, né? Se eu estacionar, estou viajando, por exemplo, com o farol aceso na rodovia. Eu paro ele num posto de gasolina, desço do carro com o farol aceso, eu corro o risco de deixar aí a bateria arriar? Não. Porque toda vez que você tira a chave, não é que você desliga o carro, toda vez que você tira a chave do comutador de ignição, automaticamente todo o sistema de iluminação é desligado, desde que acionado, lógico, né? Outra coisa, esse sistema, o farol baixo funciona com o carro desligado? Sim, desde que você esteja com a chave pelo menos inserida no comutador, não precisa estar ligado. Outra coisa, por que eu falei lá na traseira
do fator de modificação de lâmpada, tentar colocar para acender mais uma lâmpada no freio, isso sem contar o brake light também, lá atrás, né, que a gente tem, que é conjugado com as luzes de freio, vocês vão estar vendo uma imagem do brake light aí, né? Por quê? Porque todo o sistema de iluminação, ele faz leitura de corrente. Então ele vai lendo a corrente das lâmpadas e quando um circuito se abre, ele te dá a informação de que existe uma lâmpada queimada no sistema para que você troque. Ele indica qual é a lâmpada que está queimada, inclusive, farol baixo, luz de posição, lâmpada traseira, assim por diante, né? Farol de neblina. Então ele te indica. É por isso que você não pode usar lâmpada de má qualidade ou fazer um upgrade de iluminação como eu fiz, mas sem nenhum tipo de critério, sem se atentar à potência, à instalação, de como você vai fazer as alterações do chicote, para que esse sistema não te dê avisos de lâmpada queimada de uma forma equivocada. Outra coisa, aconteceu um problema de mau contato, deu um problema nessa chave, deu um problema na chave de seta, deu um problema de chicote, sei lá, qualquer problema aqui de sistema. Além de você verificar fusíveis e tal, quando tiver algum problema nesse sentido. Eu fico sem farol no meio do nada, por dois motivos você não fica. Um, porque os sistemas de um lado para o outro são independentes, como em qualquer carro, mas também que se houver qualquer tipo de curto aqui na chave, automaticamente o farol baixo se torna pós-chave. Então você, que nem moto, tá? Fazendo um comparativo meio grosseiro, que nem moto. Você gira a chave, o farol baixo automaticamente se acende. Lembrando que funções do sensor crepuscular, que eu tenho vídeo aqui no canal, são configuráveis. E também, né, algumas configurações para o uso do farol por meio do computador de bordo é possível fazer. Vou gravar um vídeo muito em breve abordando esse assunto, tá joia? E é isso aí, meu povo. Espero ter esclarecido vocês como funciona aí todo o sistema de iluminação do Classe B, especificação de lâmpada, como é que funciona tudo aqui, como você faz o uso ali da chave de faróis e também algumas diretrizes para que vocês possam diagnosticar eventuais problemas que esse sistema possa apresentar aí com o decorrer do uso. Afinal de contas, esses carros estão começando a ganhar idade, o modelo mais novo já tem 10 anos de uso, então aqueles probleminhas corriqueiros de carro com uma certa idade podem começar a apresentar, podem começar a ocorrer, por mais conservados que os carros sejam, tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Classe B, o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.